Quero até trazer, né, um pouco dessa discussão, Saravalli, porque a gente está falando de INSS agora, o Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal, deu essa possibilidade, homologou a possibilidade de que os recursos sejam fora do orçamento para ressarcir os prejudicados com o rombo, com a fraude do INSS. A pergunta que fica é mais um tijolinho na construção da deterioração fiscal do país? Mais um recurso, mais um gasto fora do arcabouço? Acho que recapitulando também casos anteriores, eu não sei se são exatamente paralelos, né, comparáveis, mas também a gente acaba se traduzindo numa sensação de insegurança, né? Insegurança jurídica, insegurança realmente de geração de negócios, ou até sempre aquela falta de impunidade, né? Assim, aquela percepção de que está existindo, melhor, né? Está existindo uma impunidade, assim, quem são os culpados, né? Onde que está esse recurso? Para onde foi esse recurso? E, de novo, não é questão desse governo, o governo anterior, assim, quem são as pessoas envolvidas, né? Como é que a gente vai pegar esse recurso? Se sumiu R$1 de um lado, a gente tem que rastrear esse R$1, culpar realmente, você roubou esse dinheiro, você vai ser punido na lei, né? Enfim, diretamente, e devolver esse R$1 para a pessoa que deveria ter esse recurso. Não, o que está sendo feito, a princípio, é essa percepção, e aí mora a preocupação fiscal, mas também em relação à segurança jurídica aqui no Brasil, também segurança de geração de negócio. Quem são as pessoas responsabilizadas? E no final do dia, esse dinheiro que vai ser devolvido não é exatamente o mesmo R$1, né? Você não está pegando esse R$1, recuperando e devolvendo para a pessoa correta. Você está pegando um outro R$1, que é de fato você que paga impostos, né? Você vai pagar mais impostos para devolver R$1 que foi roubado de alguma pessoa. Então essa é a preocupação. Então tem a preocupação, lógico, fiscal, que aí reflete no custo de capital muito alto, né? Numa dívida Brasil que não para de crescer, né? Mas principalmente essa impunidade, essa sensação de impunidade, né? Quem são os responsáveis? Eu digo responsável desde cometer um crime no dia a dia, né, até realmente algo, a gente está falando de um crime bilionário, até como a gente teve agora essa semana um crime cibernético aqui no Brasil, né? Quem são os responsáveis? De certa forma, tem a insegurança cibernética, a gente precisa sempre estar atualizado, mas de certa forma também é mais fácil, vamos colocar assim, entender quem foram os culpados, onde é que está esse recurso, né? Dá para rastrear esse recurso já que ele é digital. Então é importante isso, sinalizar para para a população brasileira e principalmente para quem olha de fora, né, quem vão ser os responsáveis. Lógico que traduzir isso também num risco fiscal é importante, mas principalmente isso, respeitar a lei e trazer essa punição, né? É importante dar exemplo, né? Assim como a gente viu lá no passado, a gente sempre fica a sensação, acho que o grande caso aqui no Brasil nos últimos 15, 20 anos foi a Operação Lava Jato, que conseguiu de fato até o final falar assim, esses são os culpados, né? E de certa forma você tem que, além disso, devolver esse recurso, né? Devolver para o responsável, né? E fica aquela discussão, foi devolvido tudo, parcialmente, mas a gente viu que uma parte foi devolvida para os cofres da União, da Petrobras, enfim, de quem foi punido, e acho que é um pouco dessa sensação. Será que realmente é o mesmo recurso? A princípio não, a gente está pegando um recurso de uma outra fonte, né, e devolvendo, né, para quem nunca deveria ter perdido esse recurso, são os aposentados, né? Então, assim, já é uma inflação alta, né? E ainda está sofrendo uma fraude, né? E aí quem acaba pagando a conta é você que paga imposto, que vai ter que pagar mais imposto para cobrir um rombo de uma fraude, né? De um crime que foi cometido aí, e fica aquela dúvida, realmente não vem a público, pelo menos nesse momento, né? A punição aos responsáveis, pelo menos até esse momento, né? Assim, só estamos querendo cobrir um rombo, né? Mas com recursos com uma outra origem, pelo menos essa sensação, né? Rapidinho, Saravalli, isso mexe alguma coisa ou amplia aquela percepção lá de aumento do prêmio de risco, ou o mercado já meio que precifica algumas exorbitâncias assim? Provavelmente não, provavelmente assim, vai ampliando a sensação, porque a gente está falando de R$1 bilhão aqui, depois R$2 bilhões acolá, vai se adicionando e vai tentando se escapar da lei, vamos colocar assim, né, do orçamento. Não, isso aqui eu consigo aprovar, mas desde que esteja fora, né? Então, no bolo, a gente fica sempre com aquela percepção mais simplista que a gente tem, assim, fala assim, Marco, o meu orçamento familiar em casa é sempre superavitário. Eu tiro a escola do meu filho, tiro as despesas com alimentação, de habitação, mas
você está meio que se auto-enganando, né? A sua dívida está maior. Então é uma questão também de planejamento financeiro. E a gente está chegando num ponto, né, de fato, de isolar essas despesas do orçamento, mas a dívida está aumentando, né? A dívida vai crescendo. E aí quem faz realmente conta enfim, pública, sabe que isso tudo vai se traduzir em percepção de risco. Então, todo dia a gente discute assim, por que a Selic no Brasil é 15%? Porque a nossa taxa real de juros é a maior, uma das maiores do mundo, por vários motivos. Esse é um deles, é percepção de risco. E aí você, o investidor, que é credor, que está financiando isso, né, fala assim, 10% por esse risco eu não vou te financiar por 12%, por 14%, por 15%. Essa é uma forma de você entender também taxa de juros, né? Taxa de juros é o preço do dinheiro, mas ajustado pelo risco, né? Será que o nosso risco é o mesmo do Chile, por exemplo? Não estou nem comparando com os Estados Unidos, né? E o mercado está falando que não, né? A gente tem uma percepção de risco maior, por isso que a gente precisa pagar mais caro pelo dinheiro para a gente simplesmente sobreviver. E é isso que é uma forma de entender também a nossa taxa de juros, nosso custo do Brasil, né?